Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Inglês Invisível. Eu sou a Isabela Muniz e neste canal eu estou documentando toda a minha jornada no mundo do inglês. Bom pessoal, hoje eu decidi aqui compartilhar com vocês o que eu faço para compreender o inglês falado e eu tenho sentido uma grande melhora fazendo este método que eu vou compartilhar aqui com vocês no dia de hoje. Nós sabemos que o listening é uma das habilidades mais difíceis de se ter e de se adquirir. Por quê? Porque os sons das palavras do inglês são totalmente diferentes dos sons do português e vice-versa. Muitas vezes nós até conseguimos ler um texto, mas ouvir aquele texto sendo dito é uma tarefa que pode ser praticamente impossível. Eu já vi muitas pessoas desistirem do inglês porque não adquiriram a habilidade do listening. Bom, então por isso, resumindo mais uma vez, eu digo que eu decidi aí compartilhar com vocês esse método. E o método, conforme esse post-it aqui ele diz, consiste em termos materiais, um recurso com áudio ou vídeo, e esse recurso de áudio e vídeo ele tem que ser acompanhado com um texto, para que você possa ter certeza do que aquilo que você está ouvindo, se de fato é o que está correspondendo no texto, porque o inglês ele é traiçoeiro. O inglês da vida real, ele não é aquele inglês que nós estudamos e sentamos ali para aprender ali na nossa mesa. É um inglês totalmente diferente, as pessoas engolem as palavras, nós não sabemos quando uma palavra começa e quando ela termina, ou quando é uma frase, quando é uma pausa, dentre outras coisas. Então, eu posso dizer que muitas vezes eu achei que eu nunca fosse melhorar essa habilidade, porque é realmente muito, muito difícil. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês também uma coisa que me fez meio que desbloquear isso da minha mente mesmo. Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo longo, mas eu garanto, se você fizer isso passo a passo aqui, pode ser que o seu listening ele vai se desbloquear pouco a pouco. E a nossa metodologia, ela consiste em você ouvir o clipe ou o áudio ali 2 vezes. No nosso caso aqui vai ser um clipe de uma cena de um filme que eu gosto muito. E a gente estudar ali esse clipe. E o segundo passo é você entender minuciosamente o texto, frase por frase. E aí depois tem uma outra etapa que é a compreensão de fato final do inglês falado, porque muitas vezes nós estudamos aquele vídeo, aquele clipe, quando a gente volta no clipe, ainda assim nós não conseguimos entender grande parte daquele texto. E aí essa compreensão final do inglês falado é a parte em que você pratica por meio da técnica chamada shadowing, onde você tem que imitar aquele ator até você conseguir repetir de fato o que ele está falando. E aí usando o Google Tradutor para verificar se o que você está falando ele consegue captar. Não é que você vai falar como um gringo ou como um nativo naquele idioma, mas sim detectar e verificar se o que você está falando se está falando de uma maneira correta, de forma que você possa ser compreendido por um nativo ou alguém falante ou por alguém fluente ali naquele idioma. E o quarto passo é você ouvir e escrever o que você está ouvindo, frase por frase, daquele seu material de estudo. E é exatamente isso que nós iremos fazer no vídeo de hoje. E o nosso material de estudo é de um filme que eu particularmente gosto bastante, que é Wonder Woman 2017, ou seja, Mulher Maravilha 2017. Então, vou abrir aqui e nós iremos ouvir juntos 2 vezes, conforme a nossa metodologia, e aí nós iremos praticar. Vou voltar aqui novamente.
e taca ali play. My mother was right. She said the world of men do not deserve you. They don't deserve our help. It's not about deserve. It's not. Maybe we don't. But it's not about that. It's about what you believe. You don't think I get it after what I've seen out there? You don't think I wish I could tell you that it was one bad guy to blame? It's not. We're all to blame. Vamos ouvir então mais uma vez o clipe e escreva aí para mim nos comentários ou escreva num caderno para que você, no final do vídeo, você possa ir escrever quantas palavras você entendeu. Essa coisa de porcentagem eu não gosto muito porque eu não consigo saber quantas palavras tinha o texto. Eu sou uma pessoa muito metódica, então esse negócio de porcentagem eu não consigo definir quantos por cento eu entendi do texto porque eu não sei quantas palavras foram ditas para que eu possa fazer o cálculo da minha porcentagem de compreensão. Eu gosto mais de dizer e tentar escrever o que eu entendi e tudo mais, e daí conseguir ali ter um parâmetro para poder definir. Mas eu vou dizer que da primeira vez que eu vi esse texto eu praticamente não entendi nada. Entendi uma palavra aqui e outra palavra ali. Então vamos lá mais uma vez. My mother was right. She said the world of men do not deserve you. They don't deserve our help. It's not about deserve. It's not. Maybe we don't. But it's not about that. It's about what you believe. You don't think I get it after what I've seen out there? You don't think I wish I could tell you that it was one bad guy to blame? It's not. We're all to blame. E agora é o seguinte, a primeira vez nós vamos ouvir sem legenda, tentando identificar ali algumas palavras que nós entendemos, e aí a segunda vez nós vamos ouvir com legenda para ver se de fato era aquilo que a gente achou que tinha, né? Então vou colocar aqui com legenda agora para nós ouvirmos. My mother was right. She said the world of men do not deserve you. They don't deserve our help. It's not about deserve. It's not. Maybe we don't. But it's not about that. It's about what you believe. You don't think I get it after what I've seen out there? You don't think I wish I could tell you that it was one bad guy to blame? It's not. We're all to blame. Ok, pessoal, então nós já fizemos a primeira etapa e agora a segunda etapa é entender minuciosamente o texto, frase por frase. Bom, eu vou abrir aqui o meu Google Docs e aí nós vamos então colar aquela legenda aqui, tá bom? É uma legenda automática que foi criada, então pode ter que ter alguns erros aí e nós vamos ver ao longo desse vídeo. Lembrando que eu não sou professora de inglês, não sou fluente no inglês, estou uma pessoa que estou aprendendo a língua, então eu posso cometer alguns erros. Se eu cometer algum erro, eu peço que você me corrija, porque eu realmente não sou fluente, mas estou aqui compartilhando mesmo como essa barreira que eu sentia de achava que eu nunca ia conseguir ser capaz de compreender um vídeo, um áudio em inglês, tá bom? Então, nós vamos separar por partes e por frases. E eu vou colocar aqui bonitinho porque eu quero compartilhar esse documento aqui com vocês. Se for interessante para alguém, talvez seja material de estudo. Então, vou colocar aqui, ó, Movie Scene Wonder Woman 2017, ok? E aí, aqui, a ideia, como eu disse, é ir por frases. Então, nós vamos separar aqui a primeira frase do texto, né? E eu vou separar aqui colocando a atriz, Gal. Vou colocar aqui Gal Gadot, que é a atriz que faz a Mulher Maravilha. E aí aqui, a primeira frase, ela diz, e aí aqui também eu vou colocar movie scene, aqui eu vou colocar movie, e aqui eu vou colocar movie scene, e
It's not about deserve. Ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui. E aí ela diz o seguinte, My mother was right. Então eu vou traduzir aqui literalmente o que significa isso. Se você quiser uma explicação mais gramatical sobre isso, eu sugiro aqui nessa frase estudar sobre o verbo to be no passado, que aqui você vai entender porque que é o was aqui, tá? Porque as outras frases, as outras palavras, acredito que quem já está estudando inglês um tempo já saiba o que significa. Mas se não, eu vou traduzir aqui para você. Se você é totalmente iniciante, você vai entender também, tá bom? Então aqui, my mother. Vamos separar aqui essa primeira parte da frase, porque não é bom você estudar por frases, por palavras isoladas, e sim o conjunto delas. My mother significa minha mãe, ok? Aqui. E a outra parte é was right, que significa estava certa. Então, vou colocar aqui de azul. Estava certa. Ok? Então aí, a Gal Gadot, a atriz, diz My mother was right. E aí ela continua dizendo, né? Vou colocar aqui aqui. My mother was right. E aí aqui a gente vai, então, agora copiar, apagar isso aqui, colocar até o outro ponto. Aqui o she nós sabemos que significa ela. O said aqui é o dizer, é o verbo conjugado dizer no passado. Então, porque ela está falando de algo que a mãe dela falava, certo? Então, ela aqui vai ser, ela dizia, o mundo, aí aqui ela dizia, the world significou mundo, of men, dos homens, do not, não, merecem você, deserve merecem. Então, aqui vai ser o mundo, ela dizia o mundo, então aqui eu vou separar para que vocês possam ficar melhor, né? Copiar, vou colocar aqui de outra cor, não, aqui eu vou colocar o vermelho mesmo, aqui também, azul, opa, errei, aqui eu vou colocar de azul para separar, aqui eu vou colocar de vermelho para separar, e aqui eu vou colocar azul, e aqui eu vou colocar de vermelho. Então, ela dizia, o mundo dos homens não merece você. Não merecem você, porque está se referindo, merecem aqui está se referindo aos homens, né? Aí que fala, ela dizia, 2 pontos. Aqui, ó, como era o que a mãe dela dizia, vou colocar aqui um tab para que fique mais certinho, né? O que a mãe dela falava.
ok? Então, ela dizia, aí aqui a gente vai também colocar aqui. Vamos colocar aqui embaixo a tradução. Copiar aqui, colar aqui de vermelho. Colocar entre parênteses. Colocar aqui um traço também. E aí é o seguinte. Vou colocar aqui the world em azul, dos homens em vermelho. Não, vai ser ali, representa pelo donut, merecem você, em vermelho. Para ser, tipo assim, a cor vai ser respectiva ao significado da frase. Aqui eu tenho que colocar em parênteses também para que possa mostrar que isso é a tradução de maneira mais evidente aí, ok? Então, essa é a Gal Gadot falando, certo? Essa vai ser a nossa parte de compreender aí o texto, literalmente, minuciosamente, palavra por palavra. Então, vamos agora para outra frase. Vamos então para nossa outra frase. E aí ela continua dizendo: They don't deserve our help. Aqui não é health, é help que ela fala. Tá bom? Foi um erro ali de digitação da inteligência artificial que eu utilizo para poder fazer as legendas automáticas. E ela ouviu isso aí. E aí aqui agora tem algumas palavras aqui que a gente já viu ao longo desse texto. Pode ser que uma das palavras aqui mais diferentonas seria o deserve, que talvez que eu mesma nunca tinha ouvido falar, então eu tive que pesquisar para poder fazer aqui esse vídeo para vocês. E ela é diferentona, né? E aqui a gente sabe então que o they significa eles, o don't significa não, deserve, merecem, our, nossa, help, ajuda. Ok? Mas a gente não é bom, gente. Então vamos lá. Então, vou colocar aqui mais uma expressão, they don't, em vermelho, eles não, em vermelho também, merecem, vou colocar aqui em azul, na verdade eu vou colocar esse deserve em uma outra cor, sabe por quê? Porque é uma palavra que eu vou considerar um vocabulário novo que nós estamos aprendendo, que é uma palavra que eu vou adicionar lá ao Anki. Então, esses verdes são as palavras novas, que pelo menos para mim eu não conhecia. Our help. Agora, outra coisa também que eu ia dizer é que agora eu não estou focada na pronúncia se eu estou falando as palavras corretamente. Isso aí eu estou reproduzindo de acordo com o repertório aí do inglês que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo. Mas, por isso que se eu pronunciar alguma palavra correta, me desculpem, porque eu
eu faço pronúncia em um outro momento, que é no passo seguinte ali do shall. E aqui vamos então pintar em azul também. Esse meu assunto agora é só compreender o texto. Vamos agora indo para a outra frase. E agora é aquela coisa do inglês da vida real, onde as pessoas se atropelam umas às outras para poder falar, as pessoas discutem, as pessoas brigam, as pessoas falam rápido, falam felizes, falam irritadas. E isso tudo acontece no inglês. Então, ali começou nesse momento do áudio, não sei se vocês vão se lembrar, mas o Steve e a Wonder Woman já começam já um falar por cima do outro. E aí, assim que ela acaba isso, ó, they don't deserve our help, o Steve, ele vai lá e fala assim, ó, it's not, it's not, it's not. Entendeu? E aí aqui, olha, como nós estamos fazendo frase por frase, nós vamos começar aqui, ó. Então, ele vai tentar falar uma outra palavra junto com esse primeiro it's, não consegue, por isso que ele repete 2 vezes. Então, vamos colocar aqui esses 3 pontinhos aqui para poder dar uma pausa. Então, vamos lá. It significa isto não é. E ele fala isto. Aqui na primeira, quer dizer, na primeira ele fala assim, ó, isto. Depois ele fala isto, it's not, significa já, isto não é. Ok? Aqui nós vamos colocar então em vermelho, em azul, Aí aqui, olha, ele vem falando, it's not about deserve. It's not about deserve. Só que, tá vendo o que tá? E aí, a Gal Gadot, nessa hora, ela fala assim, ó, novamente aqui, não pegou muito bem, porque aqui, ó, it's not about deserve our help. Isso aqui tá confuso, certo? Mas ela diz o seguinte, ela repete de novo isso daqui, ó. They, porque eles estão brigando mesmo. They don't deserve our help. É isso que ela fala. E aí o Steve, depois, ele vai lá e fala assim, ó, it's not about deserve. It's not about deserve. Ele vou até fazer aqui uma exclamação para evidenciar a indignação que ele estava. E aí ele fala, ó, aqui eu vou repetir novamente o que a gente já sabe lá em cima, que é eles não merecem a nossa ajuda. Então aqui eu vou pintar em vermelho também. A gente sabe aqui que isso aqui é uma palavra nova que a gente não conhecia. E esta aqui também, our help. E aí aqui eu vou colocar o personagem Steve. E aqui eu vou colocar a Gal Gadot. Vou pintar ela de roxa e ele dessa cor aqui. Para que a gente possa saber, né? Quem é que tá falando o quê. Pintar aqui também de roxo. Não, de roxo. Aí, boa.
Ok. Aí aqui, ele de novo começa falando. O Steve começa falando novamente. Pintaram aqui de marrom. E ele fala, it's not. Isso aqui eu vou pintar de vermelho novamente. E aí aqui eu vou colocar, isto não é sobre. Tá clareando aí a mente, esse conteúdo aí pra você. Isso não é sobre merecer ou merecimento. Não é sobre merecimento. Vai ficar mais bonito assim. Então a gente sabe que por isso que a gente vê que o inglês é muito mais fácil do que o português, porque lá eles utilizam somente uma palavra para representar uma coisa só, e não, no português a gente tem várias palavras, vários tipos de várias formas de falar o mesmo sentido, né? E aí é que fala, it's not, ele fala assim, então a gente já sabe que it's not é isto não é. E aí a gente vai pintar aqui de blue, azul. Mais uma vez. Ok? E aí temos aí mais outra fase. Maybe we don't. É assim que ele diz. Que é maybe? Maybe é uma palavra muito utilizada no inglês, né? Nós sabemos. But, aí ele fala, maybe we don't, but. Aí ele fica em silêncio um pouco. E aí a gente sabe que o maybe we don't é talvez nós não que mereçamos. A gente sabe que o don't serve para indicar o don't ou do, we do, nós sabemos que ele serve para indicar uma afirmação quando alguém está dizendo algo ou afirmando algo, né? Então aqui ela não diz, no inglês não se fala maybe you don't deserve, ou seja, talvez nós não mereçamos. Eles não tornam, eles reduzem as coisas que são redundantes. Então aqui ele fala maybe you don't, né? Que eu vou colocar então toda essa palavra, talvez nós não mereçamos. O don't aqui está representando mereçamos. Não mereçamos. Vou pintar aqui de verde aqui. E este aqui vai ser em vermelho. But significa mas. Ok? Maybe don't é o que ele fala. E aí vamos agora então para mais uma frase. But it's not about that. Mas não é sobre aquilo. O that é algo que você... É uma preposição, se eu não me engano. Serve para determinar algo. Então, o that aqui representa algo que está um pouco mais distante, ou seja,
as pessoas. E as pessoas, elas estão mais distantes. Se elas estivessem próximas, seria but it's not about this. This é algo para determinar algum objeto, alguma coisa que está mais próxima da gente, do sujeito, né? Mas não, então por isso que usou o that. O but a gente sabe que é mas. E o it's a gente sabe, isto não é about, sobre. Sobre aquilo. Não é sobre isto. But, vou colocar aqui uma vírgula para a gente conseguir separar isso melhor. But not. E aqui, então, para ficar mais fluido no nosso português, a gente tem algumas coisas aqui para retirar. Mas isto não é sobre isso. Não precisaríamos disso. Mas não é sobre isto. Entendeu? Mas não é sobre isto. But it's not about this. Né? But it's not about this. Então, colorir aqui de vermelhinho. It's not. Não é. About this. About that. Ok? It's about what to believe. It's about what to believe. É o que ele fala. E aí aqui é isto é, a gente sabe que é isso, sobre what to believe. O what a gente pode colocar o que, né? E o believe seria você acredita. Ok? Então, mais uma vez dividindo aqui correspondente às cores. Vermelho, a gente vai colocar no isto é sobre. What you seria o que você, né? E aqui tá que você. E aí fica estranho, né? Isto é sobre que você acredita. Tá faltando o nosso querido O. Vai ficar, senão, se tiver O aí, vai ficar estranho, né? Por que que no inglês não tem? Não sei. Vocês acharam melhor? Pra ser mais bonito? Sei. E aí, you believe, né? Apresentando o nosso vocabulário. E aí ele fala, you don't think... Olha como é que ele fala. You don't think I get after what I've been seen out there? You don't think I get it after what I've seen out there? Ele fala bem rápido. Mais uma vez, estou dizendo que não estou focando na pronúncia, então não sei se foi bem assim que ele disse. E aí, esse you don't think é uma expressão que significa você não acha? Você não acha? Vamos então marcar aqui. Em vermelho. I get it. Isso daqui também é uma expressão que eu não sei bem. Então vou usar aqui o reversor para poder pegar esse texto. Eu recebo depois, olha como é que fica estranho. Então, o que a gente vai tirar? A gente vai tirar aqui o after e tentar entender só o I get up.
Eu entendo, eu percebo, já percebi, eu entendi, eu compreendo, eu percebi. Então vamos lá. Você não acha seria, posso dizer, você não acha eu entendi isto? Vou colocar aqui, olha, mais uma expressão nova pra gente. Aí fala, você não acha eu entendi isto? Tá faltando o nosso que. Você não acha que? Eu acho que eu entendi isto. After, nós sabemos que é depois. Depois. After what? Depois. Aqui a gente pode dizer que eu empreendi isso depois que. After what? E fala, you don't think I get it after what? Você não acha que eu entendi isto? Depois que I've seen out there. Vamos ver. Isso aqui é uma outra expressão. I've seen out there. Depois do que eu vi lá. E o que seria esse vi lá? Depois do que eu vi lá. Depois do que eu vi lá. Vou marcar isso aqui em vermelho. I've seen out there significa depois do que eu vi lá. Porque isso daqui seguia I've seen out there significa depois do que eu vi lá, por quê? Ele está se referindo à época em que ele foi, ele caiu, ele estava fugindo da perseguição da guerra e caiu lá nas Amazonas. E aí, esse I've seen out there, ele está se referindo àquela época em que ele viu aquelas coisas lá das Amazonas. Aí por isso que ele disse, olha, você não acha que eu entendi isso? Ou seja, que os homens não merecem as criaturas, as Amazonas, no caso, se eu posso assim dizer, porque a mãe dela disse que os homens não mereciam as Amazonas, ou seja, não merecia ela, o sacrifício dela, no caso, e tal. E aí ele vai lá e diz, então, você não acha que eu entendi isto, ou seja, que nós não merecemos vocês, depois do que eu vi lá no país de vocês, lá na região Amazonas? Então é isso que essa frase está representando. Aqui, ó. Aí agora vem uma outra frase que ele fala super rápido também. You don't think, a gente já sabe o que é. Que eu tenho que colocar aqui entre parênteses. Vou tentar aqui diminuir um pouco para caber na mesma frase. Aqui também eu vou colocar menor.
E aí aqui, mais uma vez, you don't think significa você não acha. Você não acha? Mais uma vez. Ou seja, de tanto repetir agora, quando falar you don't think, a gente vai saber. Você não acha? Você não acha que eu preciso estudar inglês? You don't think I need to study English? You don't think I need to work English? Ou seja, você não acha que eu tenho que estudar inglês? Né? You don't think I need. Você não acha. Então aqui é isso, ó. Você não acha que, na verdade. Posso assim dizer. You don't think. Entendeu? Você não acha que. É o you don't think. Você não acha que. I wish I could também é uma expressão. Por quê? O I wish é eu desejo. I could significa eu poderia. Você não acha que eu desejo? Eu poderia? Seria estranho, né? Você não acha que eu desejaria? Que eu poderia? Entendeu? Então aqui a gente vai ter que ver aqui no reverso o que seria essa expressão. I wish I could. Eu desejaria, ou eu desejo e eu poderia. Eu desejo, eu poderia. É estranho, né? Falar eu desejo, eu poderia. Que o I wish é eu desejo. E I could seria eu poderia. Eu gostaria de poder, ó. Eu gostaria de poder. Você não acha que eu gostaria de poder? Gostaria de poder. Tell you significa dizer a você. A você. Tell you é dizer a você. Ou dizer-te que isto é, it was, que isto era. Tell you that significa dizer a você que. Tell you that, dizer a você que. It was, era. Isto era. On bad guy é uma expressão. Apenas. Aqui fala on bad guy. Significa. O on significa apenas. Bad guy. Bad guy seria um cara mau. Então, apenas que isto era um cara mau, culpado. Only aqui significa apenas um cara mau. To blame significa culpado ou culpa. Então, vou colocar aqui, culpa, culpado. Mas é o seguinte,
O Steve tá falando que ele gostaria de dizer para ela de que a culpa, né, do mundo ter muita desordem, ter guerras, ter várias pestilências, era a culpa somente de um cara mau, de um vilão, né? Era isso, é esse aqui o sentido dessa frase. E aí quando a gente traduz, fica assim, ó, você não acha que eu adoraria dizer para você, ou poder dizer-te, você não acha que eu gostaria de poder dizer? Você não acha que eu gostaria de poder dizer a você que isto era apenas um cara mal culpado? Vai ficar estranho, mas é esse aqui o sentido da frase. Você não acha que eu gostaria de poder dizer a você que isto é a culpa apenas de um cara mau ou de um vilão? Entendeu? Você não acha que eu gostaria de poder dizer a você que isto é a culpa apenas de um cara mau, do mundo ser assim? Eu gostaria de dizer. Você não acha que eu gostaria de poder dizer a você que isto é apenas é a culpa apenas de um cara do mal? Então, o to blame aqui, ele representa, tipo, o to blame qualifica de quem tá recebendo aquela culpa, entendeu? Por isso que fala, não é só o guy blame. Esse to blame significa que através dessa outra pessoa que tá recebendo ali a culpa. Aqui tá com o erro. Porque o eu tava em maiúsculo. Bom, então, essa frase aí foi meio complicadinha, uma frase um pouco mais avançada, mas eu vou poder entender. Ele tá querendo dizer que ele adoraria falar para ela que a culpa das coisas estarem acontecendo no mundo é somente de um cara mau, de um cara do mal. Mas aí ele vem e fala: It's not, não é isto. It's not, não é isto. E aí ele vem e responde para ela: We are all the blame. We are significa nós somos. All to blame. Todos culpados. Ou seja, esse to blame é através de quem está recebendo a culpa. O to blame está passando a culpa para nós, no caso. Vou pintar aqui do nosso querido azulzinho. E aí é isto, beleza? E aqui começa de novo. Deixa eu apagar isso aqui. E aí ele vai lá e fala isso. We are to blame. We are all to blame. We are all to blame. We are all to blame. É isso que ele fala. Eu esqueci de colocar aqui, acho que é a frase do Steve. Ah, não, tá aqui. Bom, pessoal, esse vídeo aqui já ficou bem grande. Nós entendemos o texto, frase por frase. E se você gostou aí, deixa o seu like, porque no próximo vídeo eu vou fazer a segunda parte, que é ouvir, fazer o shadowing, entender frase por frase, ponto a ponto, para que esse diálogo ele possa entrar na nossa cabeça e
sempre que ouvirmos esse padrão ali de expressões, nós termos repertório no nosso cérebro e aí ele já conseguir identificar o inglês falado. Nós não vamos desistir, tá bom? Eu vou interromper porque esse vídeo ele já ficou muito longo. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, ative as notificações para os nossos novos vídeos. E até a próxima etapa aí, que é a etapa 2, compreendendo finalmente o inglês falado. É a parte que eu particularmente mais gosto. Mas enfim, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!